Meu Deus. Bom dia. A gente vai falar sobre mecanismos de biotransformação e eliminação de fármacos. Eu sou a Antônia, meu grupo é com a Bruna, Carol Spala, Júlia, e a gente vai começar falando sobre o efeito de primeira passagem e biodisponibilidade. Vou dar um zoom aqui nessa parte. Peraí. Eita, não tá dando zoom. Ah, nossa, deu demais. Começar. Os sistemas enzimáticos, que são responsáveis por esse metabolismo dos fármacos, eles estão localizados principalmente no nosso fígado, mas alguns outros órgãos são responsáveis por isso, como o nosso trato gastrointestinal, os rins e o pulmão também. Uma porcentagem significativa da dose pode ser inativada nesse epitélio intestinal ou no fígado antes que o fármaco chegue na circulação sistêmica. E é isso que é chamado de efeito de primeira passagem, como a gente está vendo aqui. Ampliando um pouquinho mais o tema, a gente vê que o fármaco pode ser administrado pela nossa via oral e ele vai ser muito absorvido no intestino, que é absorvido ali no intestino, né, pelos enterócitos, que fazem com que o fármaco caia na nossa circulação porta. Mas o objetivo é que o fármaco chegue na circulação sistêmica, aqui, ó, como está na imagem. Então, ele precisa passar pelo fígado, que é responsável por essa metabolização, e que faz com que parte desse fármaco seja inativado. Então, ele sofre, lá no fígado, sofre reações que fazem que, quando ele chegue na circulação sistêmica, seja inativo. E isso tem muito a ver com a biodisponibilidade, que é uma fração, uma concentração total do fármaco inalterada que alcança a circulação sistêmica após ter sido administrada por qualquer via. Existe uma fórmula que é F igual ao fármaco que alcança a circulação sistêmica sobre o fármaco administrado. Então, esse fármaco ele precisa atravessar algumas barreiras para chegar nessa circulação, como algumas membranas biológicas. Então, quando não administrado via endovenosa ou intraarterial, precisa passar pelas membranas das células, que é mais complicado. Então, a gente vai falar também da importância da lipossolubilidade dos fármacos, que influencia nessa distribuição do mesmo, porque quanto maior a solubilidade, mais fácil se torna a passagem pelo endotélio. A gente botou essa imagem aqui também, que representa um pouquinho isso. Facilita essa passagem no endotélio por difusão passiva e ele vai se encontrar mais concentrado no sangue. O fármaco se distribui facilmente pela parede do vaso e se encaminha para outros tecidos. E depois de agir no tecido-alvo, o fármaco volta para o sangue e se redistribui. A gente tem um exemplo aqui de fármaco que é o triopental. É um fármaco muito lipossolúvel que consegue chegar ao cérebro muito facilmente. A concentração plasmática do momento em que começa a administrar aumenta, chega numa quantidade máxima e diminui. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fases do fármaco, como acontece o metabolismo dele. Eu vou chegar aqui para o lado para a gente poder entender. Acho que está dando para ver, né? Como eu falei antes, os fármacos precisam ser eliminados do nosso organismo. Então, eles passam por esses processos metabólicos no nosso fígado, e isso ocorre porque esses fármacos são, na sua maioria, lipossolúveis. É muito importante trabalhar a solubilidade deles. Caso eles sejam filtrados pelos nossos rins e saiam por secreção tubular ativa e caiam na urina, eles podem ser absorvidos. Esse metabolismo é feito principalmente pelo fígado e torna o fármaco hidrossolúvel para que ele seja eliminado. Essa biotransformação é esse processo metabólico do fármaco que é transformado antes de chegar na nossa corrente sanguínea, tornando ele hidrossolúvel. E não é, quando ele se torna hidrossolúvel, ele não é considerado como uma fração biodisponível e vai ser eliminado, que é o objetivo final. Essa transformação é de muita importância para os fármacos lipossolúveis. Então, eu vou explicar como ocorre a fase 1. Chegando no fígado, ele pode sofrer essa reação de fase 1, que geralmente são de funcionalização, porque introduzem ou expõem um grupo funcional do composto original, como ocorre em reações de oxidação, redução e de hidrólise. Dessa forma, o fármaco pode se tornar mais polar. Mesmo assim, algumas vezes ele ainda se mantém um metabólito em atividade que pode ser tóxico. Aí se inicia a fase 2, que é uma fase de conjugação.
Isso ocorre com algumas enzimas, um grupo muito grande polar se liga ao fármaco, que se torna hidrossolúvel para ser inativado, sendo eliminado do nosso organismo. Essas reações da fase 2 são reações catalisadas por enzimas hepáticas, que vão adicionar na molécula do fármaco um grupo enzimático muito grande polar, como eu tenho alguns exemplos aqui, deixa eu só citar. Como o UDP-alfa-glucotonídeo, que é um conjugado a alguns fármacos através de uma enzima chamada UDP-glicoroniltransferase, que inativa totalmente um fármaco, o que torna suscetível à eliminação dele. Aí aqui a gente botou a fase 1, como eu expliquei, que pode sofrer oxidação, hidrólise e redução, e mesmo assim pode ser ativado, que volta para o sangue, para ser absorvido, ou pode ser inativado, que vai para a fase 2, que começa a entrar na fase de excreção. Essas fases estão muito ligadas à inibição e indução de enzimas microsomiais, que são essa ligação de enzimas, né? A Carol Spalla vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Eu vou começar falando dos principais fatores que alteram o metabolismo dos fármacos. A gente tem os fatores genéticos, por diferença de expressão das enzimas de metabolização, e eu acho interessante falar do polimorfismo genético, que são alterações genéticas que fazem com que algumas etnias tenham dificuldades em conseguir metabolizar adequadamente um fármaco. E isso explica bem o fator genético, né? Tem também os fatores fisiológicos. E aí a gente tem como exemplo doenças, especialmente hepáticas, que podem afetar o metabolismo de um fármaco, diferenças sexuais também e a gravidez. E além disso, o metabolismo pode ser prejudicado em alguns idosos e jovens. Temos também os fatores farmacodinâmicos, que aí é com relação à dose, posologia, via de administração, depósito tecidual, e temos os fatores ambientais, que são importantíssimos. E o fator ambiental diz respeito à competição metabólica entre um fármaco e um xenobiótico. Além disso, os fatores ambientais são extremamente importantes, até porque vários alimentos provenientes da dieta e estímulos do meio estão relacionados com a redução e indução de enzimas. E um exemplo disso é a couve de Bruxelas e a fumaça do cigarro, que são capazes de induzir as enzimas do citocromo P450. E bom, agora eu vou falar um pouquinho dos fenômenos de inibição e indução das enzimas microsomais. Medicamentos com atividade sobre a mesma família de enzimas do citocromo P450, quando administrados simultaneamente, podem interagir entre si e afetar um fármaco, afetar como ele funciona, como ele vai agir, resultando em redução da efetividade ou então resultando em um aumento da toxicidade do medicamento afetado. Ou seja, as enzimas do citocromo P450 podem ser tanto induzidas quanto inibidas por muitos fármacos e substâncias, resultando em muitas interações entre os fármacos, em que um exacerba a toxicidade ou então reduz o efeito terapêutico de outro fármaco. E eu acho importante falar também que essas enzimas do citocromo P450 atuam no metabolismo dos fármacos no fígado, especificamente na fase 1 de distribuição. E agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente dos fatores de indução e inibição. E bom, o processo de indução enzimática de enzimas microsomais é uma importante causa de interação entre fármacos, induzindo enzimas e, consequentemente, diminuindo a atividade farmacológica de outros fármacos. Um exemplo clínico são os antirretrovirais. São alguns, né, antirretrovirais, que apresentam atividade de indução, como o ritonavir, de isoenzimas de citocromo P450. E alguns exemplos de interações medicamentosas são o ritonavir, a carbamazepina. Já o processo de inibição enzimática diminui o metabolismo e, consequentemente, aumenta a ação de outros fármacos metabolizados pela enzima. Assim, o processo de inibição enzimática é o oposto da indução enzimática, se caracterizando por uma queda na velocidade de biotransformação, resultando em efeitos farmacológicos prolongados e também pode ter uma incidência de efeitos tóxicos do fármaco. Um exemplo clínico esses efeitos de inibição podem ser importantes clinicamente no tratamento dos pacientes infectados por HIV, porque alguns inibidores de proteases são potentes inibidores das enzimas do P450. E alguns exemplos de interações medicamentosas do processo de inibição enzimática são
também antirretrovirais, e tem também o fluconazol, a fluoxetina, ou então até mesmo a ciclosporina. Agora eu vou passar a palavra para a Júlia. Oi, gente, então eu vou falar agora sobre o processo de eliminação do fármaco. Então, o processo de excreção ele vai compreender a eliminação do fármaco do organismo. E isso vai ser diferente da eliminação, que vai ser o processo de inativação do fármaco. Então, na eliminação, o fármaco ele vai permanecer no organismo na forma de metabólitos inativos, sem exercer ação. Para que ocorra a excreção, Antônio, você já colocou. Peraí, que a gente vai dar um zoom ali na parte da eliminação para ficar melhor. Então, os fármacos, para que ocorra a excreção dos fármacos, normalmente eles vão precisar se transformar através do metabolismo em substâncias mais hidrossolúveis e polares. Então, os fármacos vão ser eliminados do organismo sem alterações pelo processo de excreção, eles vão ser eliminados do organismo ou sem alterações, ou eles vão ser convertidos em metabólitos, com exceção dos pulmões. Então, os órgãos excretores eles vão eliminar mais facilmente e eficientemente os compostos polares do que os altamente lipossolúveis. Os fármacos lipossolúveis, como eu já disse, eles não vão ser facilmente eliminados. Então, por isso, eles vão sofrer um processo de metabolização em compostos mais polares. O processo de excreção dos fármacos vai ser realizado por 3 órgãos principais: os rins, o trato digestivo e os pulmões. Além disso, eles podem ser eliminados também pelo leite materno, pelas fezes, pelas glândulas e pelo suor. O rim ele vai ser o órgão mais importante para a excreção dos fármacos e seus metabólitos, e vão eliminar as substâncias principalmente hidrossolúveis. As substâncias excretadas nas fezes elas vão ser predominantemente fármacos que não foram absorvidos depois da ingestão oral ou metabólicos excretados na bile ou secretados diretamente no trato intestinal que não foram reabsorvidos. No leite materno, a excreção do fármaco é muito importante, não só pela razão da quantidade eliminada, mas também porque os fármacos excretados produzem efeitos farmacológicos indesejáveis no lactente. A excreção pulmonar ela vai ser necessária principalmente para a eliminação dos gases anestésicos, e o sistema biliar vai contribuir para uma excreção até o ponto em que o fármaco não é reabsorvido do trato gastrointestinal. Então, em geral, a contribuição do intestino, da saliva, do suor, do leite materno e dos pulmões nessa relação da excreção é bem pequena, com exceção na exalação de anestésicos voláteis. A saída do fármaco do organismo vai ocorrer por numerosas vias, sendo a eliminação na urina, nos rins, a mais importante, e vai envolver 3 processos de filtração glomerular, secreção tubular ativa e reabsorção tubular passiva. Então, o processo de eliminação ele vai ser determinante pelo processo de depuração, que vai ser retirada do fármaco do organismo. Depois a gente vai explicar um pouco isso melhor. Então, como a via renal ela é a principal, é muito importante que a gente ressalte que o sangue vai conter o fármaco livre ou ligado a proteínas plasmáticas. Então, o fluxo sanguíneo renal é um dos primeiros fatores que vai interferir na capacidade de eliminação. Se esse fluxo for reduzido, a capacidade de eliminação também vai se reduzir. Se esse fluxo estiver normal, as características da droga, que vão estar no plasma, vão determinar se ela vai conseguir sair por filtração ou não. Então, um dos primeiros requisitos para poder sair do plasma e ser eliminado por filtração glomerular vai ser o peso glomerular do fármaco. Portanto, se o fármaco tem alto peso molecular, ele não vai conseguir sair. Por exemplo, se ele estiver ligado a uma proteína plasmática. Então, tudo que está saindo do plasma, seja pelo processo que for, vai se encaminhar para a luz do túbulo renal para ser eliminado. Na depuração renal, vai existir a taxa de filtração glomerular, que vai ser importante o processo para o fármaco conseguir sair, mas não é capaz de eliminar totalmente esse fármaco. Então, alguns fármacos não vão conseguir passar por filtração, e aí tem que existir outras vias de eliminação do fármaco, para transformar ele em uma molécula mais polar. Então, a filtração glomerular, os fármacos eles vão chegar aos rins, né, pelas artérias renais. Essas artérias elas vão se dividir para formar o plexo capilar glomerular. O fármaco livre, ou seja, aquele que não está ligado à proteína plasmática, ele vai se difundir através das fendas capilares para o espaço de Bowman. Dá até para ver aqui na figura, né, esse espaço inicial, como parte do filtrado. A velocidade de filtração glomerular, em geral, ela é de 125 milímetros por minuto, mas ela pode diminuir se a gente tiver alguma doença renal.
A lipossolubilidade e o pH, nesse caso, não vão influenciar a passagem do fármaco para o filtrado. Só que variações nessa velocidade de filtração glomerular e a ligação dos fármacos às proteínas vão afetar esse processo. E aí a gente vai ter uma outra forma, que é através de transportadores, né, proteínas de ligação, que estão na região onde vai ocorrer a secreção tubular ativa. Então, existem, por exemplo, transportadores que vão reconhecer drogas de caráter ácido ou básico. Então, um fármaco que ele não foi eliminado por filtração glomerular, ele pode ser eliminado por secreção tubular ativa, que vai transportar drogas ácidas ou básicas para a luz do tubo. E aí pode haver competição pelo sítio. Esse processo é muito importante. Então, por exemplo, se um fármaco ácido X ele tem 30% de afinidade para se ligar à proteína, o outro fármaco Y, de caráter ácido, tem 90%, se a gente parar para pensar, o fármaco inicial ele vai ser lançado na luz do tubo com uma certa frequência de captação, devido a essa afinidade, e liberado para ser secretado. Já o segundo, com caráter ácido, mas com mais afinidade, ele vai ocupar ainda mais o sistema. E aí a secreção tubular da droga X vai cair em comparação com a droga Y na luz do tubo. E, consequentemente, depois, as concentrações da droga Y vão baixar rapidamente, enquanto da X mais devagar. E isso é uma ferramenta farmacológica muito importante. Então, os processos de interações medicamentosas, elas vão ter a ver com esse mecanismo de secreção tubular, que vai mostrar a importância do pH, né, como manobra farmacocinética, para eliminar elementos e diminuir sua toxicidade. Nossa. A secreção tubular, igual eu já expliquei, mais ou menos, os fármacos eles não foram transferidos para o filtrado glomerular, e aí eles vão sair através das arteríolas deferentes. E aí a secreção ela vai ocorrer primariamente nos tubos proximais por dois mecanismos de transporte ativo, um para ânion e outro para cátion. E aí, como eu já falei, pode existir certa competição entre os fármacos pelos transportadores em cada um dos sistemas. Uma observação em relação aos prematuros e recém-nascidos, que eles não vão ter esse mecanismo secretor tubular completamente desenvolvido. E aí podem reter certos fármacos no filtrado. E aí a terceira parte, né, a reabsorção tubular, o fármaco ele vai se deslocar em direção ao tubo contorcido distal, e aí essa concentração vai aumentar e vai exceder o espaço perivascular. O fármaco, se ele for neutro, ele pode se difundir para fora do lúmen, retornando à circulação sistêmica. Então, a manipulação do pH da urina para aumentar a fração ionizada do fármaco no lúmen, ela pode ser feita para que esse efeito de retrodifusão seja minimizado, aumentando assim a depuração de um fármaco que não é desejável para o organismo. Então, como regra geral, os ácidos fracos eles podem ser eliminados alcalizando a urina, ao passo que a eliminação das bases fracas pode ser aumentada por acidificação da urina. E esse processo a gente vai chamar de prisão iônica. Então, por exemplo, um paciente ele apresenta uma dose excessiva de fenobarbital, que é um ácido fraco. E aí ele pode receber o bicarbonato, que vai alcalinizar a urina e manter o fármaco ionizado, diminuindo assim a sua reabsorção. Então, uma vez que essa droga está presente na urina, ela encara o pH urinário, que pode ser alterado por processos infecciosos, componentes da alimentação ou uso indeterminado de certas substâncias. Então, se o pH estiver acidificado, vai favorecer a eliminação de drogas básicas, e se o pH estiver alcalino, vai favorecer a eliminação de drogas ácidas. Então, essa possibilidade de alterar os valores de pH vem com o objetivo justamente de aumentar a eliminação de uma determinada espécie de fármaco. Então, a gente vê isso como um objetivo terapêutico, né? Relacionado, por exemplo, à intoxicação. Então, na intoxicação por fármacos ácidos, a gente deve alcalinizar a urina, como, por exemplo, bicarbonato de sódio, citrato de potássio. E para acidificar a urina, a gente pode usar fosfato de potássio e ácido ascórbico, né? Vitamina C. E alguns antibióticos eles vão ser usados para tratar a infecção urinária, justamente porque eles vão apresentar uma retenção iônica onde a infecção está ocorrendo, devido a esse grau de ionização. Então, o pH ele vai alterar então, o grau de ionização. Um fármaco ácido com a urina ácida tem baixo grau de ionização, que vai favorecer a reabsorção tubular passiva, e ele só pode ser levado em consideração quando ele sair do plasma e ir para a luz do tubo, que vai levar a retirada por filtração e secreção. Então, para a gente relembrar, um conceito muito importante, que é o papel da biotransformação dos fármacos. Então, a maioria dos fármacos ele é lipossolúvel, e sem modificação química, ele ia se difundir para fora do lúmen tubular renal, quando a sua concentração no filtrado se tornasse maior do que do espaço perivascular. Então, para a gente minimizar essa reabsorção,
os fármacos eles vão ser modificados, né, no fígado em substâncias mais polares, por meio das reações de fase 1 e 2, que a Antônia já explicou. Então, os conjugados polares ou ionizados, eles vão ser incapazes de difundir para fora do lúmen renal. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver, né, o néfron, né, uma estrutura do rim, onde a gente consegue ver, né, ali a cápsula de Bowman e os túbulos proximais e distais que vão ocorrer os processos de eliminação dos fármacos. Agora eu vou passar para a Bruna para ela explicar um pouquinho da relação do pH e do pKa. Bom, para começar esse ponto, eu tenho que ressaltar que a gente desconsidera o pKa das substâncias que são fortes, ou seja, bases e ácidos fortes, já que a gente considera, né, que eles têm 100% de ionização. Então, de certa forma, a gente não vai levar em conta o pKa deles. E agora eu vou entrar falando sobre o pKa das substâncias, né, dos fármacos que são ou bases ou ácidos fracos. A gente sabe que bases e ácidos fracos são substâncias que vão se dissociar, mas eles se dissociam pouco, logo eles têm um pKa, e eles vão possuir um caráter mais apolar, visto que eles, por dissociarem pouco, né, vão ser encontrados em maior quantidade a sua forma não ionizada. Assim, eles vão ter uma maior solubilidade lipídica, o que implica uma maior facilidade de fusão através da membrana. A eliminação dos fármacos não ionizados, ou seja, apolares, é mínima, enquanto fármacos dissociados, cuja permeabilidade tubular é baixa, permanecem na luz do túbulo, tornando-se progressivamente mais concentrados à medida que a água é reabsorvida. Falando um pouco da relação do pKa com a reabsorção, a gente sabe que a reabsorção passiva do fármaco vai depender do pKa do mesmo, visto que tal constante caracteriza o valor de dissociação ou ionização dessa substância. Desse modo, quanto maior a constante, né, o pKa, menor é a taxa de ionização, já que pKa e Ka são inversamente proporcionais. Assim, esse fármaco vai ter uma maior prevalência de caráter apolar, ou seja, sua forma não ionizada estará em maior concentração. Isso implica na reabsorção tubular passiva, uma vez que substâncias de caráter apolar possuem maior permeabilidade na membrana do túbulo renal. Em resumo, a forma não ionizada de um ácido ou base fracos apresenta maior permeabilidade na membrana, ou seja, serão mais reabsorvidas. O mesmo vale ao contrário, né, no outro sentido. Quanto menor for o pKa, maior é a ionização, ou seja, mais polar, o que vai dificultar a passagem passiva pela membrana tubular. Logo, a gente vai ter uma menor reabsorção, ou seja, uma maior eliminação do fármaco. Sintetizando, nos túbulos proximais e distais, as formas não ionizadas, ou seja, de caráter apolar, dos ácidos e das bases fracas, tendem a sofrer reabsorção passiva global. Logo, quanto mais fracos os ácidos ou as bases, maior é a reabsorção passiva. Ali a gente bota uma imagenzinha em que a gente vai meio que comparar o pH do meio e a dissociação do ácido fraco ou da base fraca. E a gente pode ver, né, só para introduzir, que quanto maior for o pH do meio, maior é a dissociação do ácido fraco e quanto menor for o pH do meio, maior é a dissociação da base fraca. E agora eu vou explicar um pouco sobre isso. A gente sabe que a polaridade do fármaco e, consequentemente, sua solubilidade passiva nos túbulos estão intimamente relacionados com o pH do meio, ou seja, a gente pode classificá-los como pH dependentes. Cabe ressaltar que a ionização não afeta apenas a velocidade na qual os fármacos atravessam as membranas, mas a distribuição de equilíbrio das moléculas dos fármacos entre os compartimentos aquosos, se houver diferença de pH entre eles. Assim, no estado de equilíbrio, um fármaco ácido acumula-se no lado mais básico da membrana, enquanto o contrário também vai ocorrer, né? Um fármaco básico, ele vai se concentrar mais de um lado em que a membrana for mais ácida. Nos túbulos renais,
onde um fármaco apolar pode ser reabsorvido por difusão passiva, a excreção deste mesmo fármaco pode ser facilitada alterando-se o pH da urina em favor do estado ionizado. Assim, falando um pouco mais sobre o pH da urina, a gente sabe que ele pode variar de 4,5, né, que vai ter um caráter ácido, até 8, que tem um caráter básico. O pH da urina, quando ele estiver baixo, ou seja, quando a gente tiver um estado de urina ácida, causado por uma maior concentração de H+, os ácidos fracos não ionizados... A gente vai ter uma tendência a ter uma maior concentração de ácidos fracos não ionizados e bases fracas ionizadas, porque a gente sempre, no nosso organismo, a gente vai ter reações para tentar chegar à homeostase. Então, quando a gente tem uma maior concentração de H+, ou seja, um meio mais ácido, a gente precisa de uma maior liberação de OH- para equilibrar esse pH. Então, as bases fracas vão estar mais ionizadas. Resumindo, a gente vai ter uma maior reabsorção de fármacos de caráter ácido. Já quando a gente tem um pH da urina mais alto, ou seja, uma urina básica, a gente tem uma menor concentração de H+, assim, os ácidos fracos eles vão estar mais ionizados, porque a gente precisa de uma maior liberação de H+, e as bases fracas vão estar menos ionizadas. Ou seja, a gente vai ter uma maior reabsorção dos fármacos de caráter básico. Sintetizando, a urina alcalina facilita a excreção dos ácidos fracos, enquanto a urina ácida favorece a excreção das bases fracas. Agora eu vou falar só um pouquinho sobre a questão da desintoxicação por meio da administração de bases ou ácidos, mas que já foi citada pela Júlia. E a gente sabe que a difusão efetiva dos fármacos ácidos e básicos através das membranas pode ser afetada por um fenômeno associado à sua carga, né? A dissociação, conhecido como sequestro pelo pH, em que nesse mecanismo de sequestro pelo pH, o grau de sequestro de um fármaco em um dos lados da membrana é determinado pela constante de dissociação do ácido, ou seja, o pKa que eu já citei anteriormente. E ainda pelo pH através da membrana. Logo, no tratamento das intoxicações farmacológicas, podemos utilizar o fenômeno de sequestro iônico por meio da alteração do pH da urina, tanto através da alcalinização ou da acidificação dessa, para promover a aceleração da excreção de alguns fármacos. Assim, a administração de substâncias básicas como bicarbonato de sódio promove o aumento do pH da urina, o que vai estimular uma excreção de ácidos fracos. E, caso a intenção seja a excreção de fármacos básicos, será necessária a administração de substâncias ácidas para promover a acidificação da urina. Agora, a Antônia vai falar mais um pouquinho sobre a excreção biliar. Vou começar a falar um pouquinho da excreção biliar, porque existem transportadores na membrana canapicular do hepatócito que secretam ativamente fármacos e metabólitos na bile. Esses fármacos são liberados no nosso trato gastrointestinal durante o processo digestivo. Como os transportadores secretores também estão expressos na nossa membrana apical dos enterócitos, pode haver uma secreção direta dos fármacos e metabólitos da circulação sistêmica para o lúmen intestinal. Em seguida, eles podem ser reabsorvidos, né? No caso de metabólitos conjugados, como os glicuronídeos, podem necessitar da hidrólise enzimática pela flora intestinal. Se esse processo for extenso, essa reciclagem enterohepática pode prolongar significativamente a permanência do fármaco ou da toxina e seus efeitos no nosso organismo, antes da eliminação por outras vias. Por isso, alguns fármacos podem ser administrados pela via oral para se ligar às substâncias secretadas pela bile. No caso da intoxicação por mercúrio, por exemplo, a gente pode administrar uma enzima por via oral que se liga ao dimetilmercúrio excretado na bile, impedindo dessa forma a reabsorção da toxicidade adicional. Então, a gente vê a importância de trabalhar a toxicidade dos fármacos, né? Porque enfoca os efeitos prejudiciais e interações fármaco-receptor que são fundamentais para compreender as propriedades benéficas de um fármaco, e essas interações também são cruciais na compreensão dos efeitos adversos de um fármaco.
A discussão começa com os efeitos tóxicos que derivam da ativação ou inibição inapropriadas do alvo pretendido da substância, que são efeitos adversos direcionados para o alvo, ou de alvos não pretendidos, que são efeitos adversos não direcionados para o alvo. Alguns fármacos dependem da via intrahepática para ser eliminado, como o propanolol. O fármaco é administrado também pela via oral, ganha a cavidade gástrica, vai para o intestino, sofre essa absorção, né? É capturado pelo sistema porta e conduzido até o fígado. Lá, como a gente viu, ocorre a fase 1 e a fase 2. Depois a sua forma fica altamente polar, é lançado na vesícula para dentro da bile, juntamente com o líquido biliar. Depois, esse fármaco ele é relançado para o intestino, onde ocorre a absorção de água e de eletrólitos. Como é uma molécula polar, pode ser reabsorvido. Sendo assim, muita parte desse fármaco pode circular e ser eliminado pelas fezes ou voltar desconjugado, sofrer conjugação e ser eliminado pela via renal. Essa via favorece a eliminação pelas fezes, mas não descarta a eliminação pelo rim, entendeu? É interessante escolher um fármaco que seja eliminado por essa via caso o paciente tenha uma deficiência renal. E a excreção é muito importante quando a gente fala de depuração, né? Que é um conceito mais importante a ser considerado durante o planejamento da administração prolongada de um fármaco. O médico precisa trabalhar a depuração porque é extremamente útil em farmacocinética clínica, porque, como a Júlia falou, a depuração de um fármaco equivale à sua taxa de eliminação por todas as vias, normalizada pela concentração do fármaco em algum líquido biológico no qual seja possível fazer determinações. A depuração dos fármacos pode ocorrer também junto, né? Intestino, bile, pulmão, leite. Os fármacos que não são absorvidos após a administração oral ou fármacos que são secretados diretamente para os intestinos são eliminados com as fezes. Os pulmões estão envolvidos primariamente na eliminação dos gases anestésicos. A gente tem até um exemplo que é o isoflurano. Então, é muito importante trabalhar todos esses conceitos, tanto de biodisponibilidade, de biotransformação, para que a gente entenda todo o processo do fármaco no nosso organismo e que seja feita a depuração do mesmo. Então, nesse trabalho, a gente explicou um pouquinho de como acontece a biotransformação e a eliminação dos fármacos no nosso organismo. Muito obrigada. Acho que foi isso.